As formas geométricas são muito importantes no nosso dia a dia. Suas propriedades e elementos são usados para resolver vários problemas e suprir muitas de nossas necessidades. Elas nos ajudam a criar estruturas estáveis, a construir e também a determinar alturas e distâncias inacessíveis, impossíveis de medir diretamente com trenas ou outros instrumentos. Ao longo da história, situações como essa motivaram os estudiosos a desenvolverem medição à distância usando geometria. Um caso importante é o de Hiparco, astrônomo e matemático que viveu na Grécia entre 190 e 120 a.C. Hiparco desenvolveu um método para determinar a distância da Terra à Lua, a partir das propriedades dos triângulos. Foram também as formas triangulares que muito tempo antes colaboraram para o filósofo Tales de Mileto desenvolver a sua técnica de medição da distância do navio à praia. Tales de Mileto é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Naquela época haviam lutas, guerras, conquistas, né? E você tinha que se proteger de um ataque inimigo vindo da terra ou do mar. E ele desenvolveu um método para determinar a distância de um navio até a praia sem ter que mandar um soldado com uma fita métrica nadar até o navio e correndo o risco de ser flechado ali, né? Então ele fazia essa medição por meios indiretos. O que é que ele fazia? Avistava o navio perpendicularmente, eu estou na beirada da praia, avisto ele perpendicularmente, como se o navio fosse um ponto A, onde eu estou um ponto B, aí eu giro 90 graus na direção da linha da praia e ando um determinado número de passos. Num determinado ponto, eu finco uma estaca. Sem mudar de direção, eu ando o mesmo número de passos que eu dei do ponto B até onde está a estaca agora, que eu vou chamar de ponto C. E chego num ponto D. Nesse ponto B, eu fico de costas para o navio, giro 90 graus na outra direção e vou andando em linha reta até que aquela estaca que eu finquei e o navio estamos alinhados. Quando isso ocorre, ele sabe que esse último ponto que ele está, que é o ponto E, a distância dele até D é exatamente a distância do navio à praia, a distância entre A e B. Mas que propriedades são essas dos triângulos congruentes que Tales de Mileto conhecia tão bem? O que são triângulos congruentes? São triângulos que podem ser sobrepostos, né? E que caso é esse? É o caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, pensa no triângulo ABC. Eu tenho um ângulo reto porque eu estou mirando o navio perpendicularmente. Então esse ângulo é de 90 graus. Eu tenho uma determinada distância que eu controlei pelo meu número de passos. Então é um lado desse triângulo. Esse é um triângulo retângulo, portanto isso aí é um cateto. Eu tenho um outro ângulo, que é aquele ângulo que é feito pela linha imaginária entre eu no final do meu trajeto, a estaca e o ponto A onde está o navio. Esses ângulos são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Quando eu continuo para fazer o novo triângulo, eu tenho esses dois ângulos que são opostos pelo vértice, o ângulo D, que é reto, que nem é o ângulo B, e aquela distância, a última distância que eu percorri na beirada da praia, que é igual à distância BC. BC é igual a CD. Então, esses dois triângulos são congruentes, ou seja, eles podem ser sobrepostos, porque eles têm em comum ângulo, lado, ângulo. Isso é um caso de congruência. Nós temos 3 casos de congruência, né? Comparando 2 triângulos para saber se eles são iguais, que é o caso que foi apresentado pelo Tales, que é o ângulo, lado, ângulo. Se você tem 2 triângulos com os lados iguais, né, os lados correspondentes iguais, e também o caso lado, ângulo, lado, onde você tem um ângulo igual e os lados que formam este ângulo também são iguais. Vamos lá, pessoal. Além das congruências, as figuras geométricas apresentam propriedades que são também importantes no dia a dia de muitos profissionais. Meu nome é Gustavo Calazans, eu sou arquiteto. E o que um arquiteto faz?
Um arquiteto, ele planeja coisas que serão construídas. A arquitetura se baseia totalmente na geometria. É óbvio que a gente acaba caindo em formas mais puras por uma questão de simplicidade, de facilidade. Às vezes, por exemplo, a curva na arquitetura é uma coisa muito difícil de fazer. Então ela pode parecer, ela é simples como geometria, mas ela na arquitetura é difícil de executar. O mais comum é você ter os retângulos e quadrados, né? Os ângulos de 90 graus são super comuns na arquitetura. E eu vou ter as inclinações, por exemplo, nos telhados. Então os telhados sempre vão ser triângulos. Então eu vou ter 30 graus, depende da telha que eu vou usar, é 30 graus, 10 graus, 5 graus de inclinação. Mas, sim, a arquitetura é toda composta por milhões de formas geométricas, né? Se você for pensar, é geometria pura. Eu estou o tempo todo pensando em linhas, planos e inclinação entre essas coisas. O que a gente tem é um código, só que um código que ele trabalha por desenhos e por medidas. Desenhos, medidas, escalas. Então, a gente tem lá uma série de elementos que vão fazer com que a gente possa transmitir a nossa ideia, né? Essa coisa que é abstrata, para uma outra pessoa que possa entender que ideia é essa e como é que eu posso executar isso e colocar isso materializado. A ideia realmente é de eu reduzir a realidade a uma escala que seja trabalhável. A proporção existe, né, no mundo. O que acontece é que na hora que você vai desenhar, essa proporção é mantida. Então eu consigo fazer 1 metro se reduzir a 1 centímetro. O meu desenho de uma casa, que seria o desenho de uma casa inteira, que ocuparia, sei lá, 15 metros por 20 metros, vai se reduzir a 15 centímetros por 20 centímetros. O que foi apresentado pelo arquiteto foi uma planta de uma construção, né? E a gente sabe que uma construção civil, né, a gente tem um desenho, e esse desenho cabe numa folha de papel. E o tamanho real não cabe no tamanho de papel. Então, ou seja, a gente tem ampliação daquele desenho. Então, quando a gente tem ampliação ou redução de uma figura que tem o mesmo formato, a gente fala que essas figuras são semelhantes. Lados correspondentes proporcionais e os ângulos iguais. E foi utilizando as propriedades de semelhança dos triângulos que Tales de Mileto conseguiu descobrir como resolver mais um problema de medição indireta. Toda a produção do Tales está intimamente relacionada, por exemplo, ao estudo da semelhança de triângulos. Ele foi o primeiro a apresentar proposições. Ele é muito famoso porque conta-se, né, que ele, na discussão com os egípcios, ele disse que era possível medir o tamanho da pirâmide sem ter que subir nela. Então, isso pode ser folclore, mas tem um pouco de verdade nessa história. Ele teria acontecido assim. Ele foi até lá, fincou uma estaca, sua bengala, qualquer coisa do tipo no chão, e ficou observando, fez uma marquinha e ficou observando o tamanho da sombra da bengala. No momento em que a sombra da bengala era do tamanho da bengala, ele foi lá e mediu a sombra da pirâmide, porque ele entendeu que, como os raios do Sol são paralelos, né, todos os objetos estavam fazendo uma sombra na mesma proporção. Se eu pensar a bengala e a sua sombra e o raio do Sol, isso vai dar um triângulo isósceles, né? Porque o tamanho da bengala é igual ao tamanho da sombra, portanto os ângulos agudos medem 45 graus, e o mesmo ocorria com a altura da pirâmide e a sombra da pirâmide, só que um triângulo semelhante àquele da bengala, mas muito maior, mas com as mesmas relações angulares e relações de proporcionalidade entre os ângulos. Outro problema muito comum é como determinar com precisão um ângulo reto. Esse conhecimento é essencial na construção civil. Os ângulos que formam a quina das paredes, dos muros, os vãos das portas e janelas sempre têm que estar em um ângulo perfeitamente reto, 90 graus. Eu realmente acho muito importante você ter um bom conhecimento das propriedades das figuras geométricas para a construção civil. Como, por exemplo, para posicionar a casa no terreno, ou seja, montar o gabarito, deixá-la exatamente aonde você quer, é muito importante você saber dessas relações, para conseguir que as paredes tenham um perfeito esquadro, ou seja, elas estejam alinhadas em 90 graus entre si. Além disso, para você saber colocar exatamente onde vai ser cada pilar, alinhar as vigas e fazer o esquadro dessas vigas também, para que você tenha a sua casa perfeitamente reta. Existe o método dos triângulos, que a gente usa muito na construção civil.
Eu uso isso, por exemplo, para fazer a locação da casa. Se eu tenho uma casa que é no esquadro, eu faço essa conferência para ver se realmente está no esquadro e não vai sair nada errado. Para construir esse esquadro, você pode utilizar uma linha. Se você quer um ambiente maior, você utiliza uma linha e trena. Então, por exemplo, numa casa, eu posso utilizar tanto na locação como na conferência de uma parede. Na locação, eu utilizo o seguinte: no gabarito, eu meço 3 metros aqui, 4 metros aqui, e a distância entre esses dois pontos tem que ser 5. Aí está garantido o esquadro. Se é numa parte interna, eu posso fazer a mesma coisa para conferir uma parede. 3, 4 e 5. Ou menor, 1,5, 2 e 2,5. Se isso bateu, está garantido que ali tem 90 graus. E esse não é um problema novo. Os antigos egípcios já precisavam de segurança para determinar os ângulos retos de suas construções e não contavam com instrumentos de precisão. E para isso eles usavam uma técnica conhecida como 13 nós. Para dividir as terras férteis que ficavam às margens do rio Nilo, os antigos egípcios desenvolveram uma técnica que utilizava as propriedades de um triângulo retângulo. Em uma corda, eles faziam 13 nós equidistantes e construíam um triângulo da seguinte forma: uma pessoa segurava o primeiro nó da corda, outra segurava o 4º nó e outra pessoa segurava o 8º nó. Depois, a pessoa que estava segurando o primeiro nó segurava também o último nó, fechando o triângulo. Isso garantia o ângulo de 90 graus. As propriedades do triângulo retângulo, tão úteis para determinar o ângulo reto, foram estudadas com profundidade por Pitágoras. Vamos falar de Pitágoras. Pitágoras é provavelmente o matemático mais popular que existe, né? E também é um dos 3 mais importantes matemáticos de toda a história, né? Ele viveu na Grécia Antiga, no século VI a.C., teria sido contemporâneo de Tales de Mileto e viveu uma parte da vida dele em Samos, né? Então ele é chamado Pitágoras de Samos. Samos é uma localidade da Grécia. E depois ele migrou para um outro lado, para uma região que era da Grécia Antiga, chamada Crotona, que corresponde ao pé da bota italiana, em que ele ali fundou uma sociedade filosófica, né, que estudava matemática, entre outras coisas. O que é o teorema de Pitágoras? Uma relação absolutamente simples, tá, que relaciona os 3 lados de um triângulo retângulo. Entendendo? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, né? Então, essa expressão simples é a soma dos quadrados dos catetos, que são os lados menores, é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Essa relação. Se eu desenhar um quadrado cujo lado é a medida de um cateto, desenhar um quadrado na medida do outro cateto, tá? Recortar esses 2 quadrados e montar como se fosse um quebra-cabeça um novo quadrado, esse quadrado vai se encaixar na hipotenusa, que é o lado maior e oposto ao ângulo reto. Mas será que o método dos triângulos utilizado pelos engenheiros e pedreiros de hoje em dia seguem o que diz o Teorema de Pitágoras? E a técnica dos 13 nós dos antigos egípcios? Foi a partir da técnica egípcia dos 13 nós que Pitágoras desenvolveu o seu teorema. E esse é o mesmo fundamento utilizado até hoje no método dos triângulos que o engenheiro utiliza nas suas obras. A prova dessa afirmação está no cálculo. Se a gente aplicar aos 2 casos o teorema de Pitágoras, vamos descobrir que nos 2 métodos as relações descritas pelo teorema estão presentes. Então, todos são triângulos retângulos e o ângulo oposto à hipotenusa de cada um deles é um ângulo reto. Descrever em um teorema as propriedades de um triângulo retângulo foi só mais uma das façanhas de Pitágoras. Ele acreditava tanto em matemática que dizia que todas as coisas no universo são números. Será que ele tinha razão? Pense bem nisso. Até o próximo termo. Tchau, pessoal.